Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Eu sou Léo Silva e seja muito bem-vindo ao meu canal. Geminianos, vamos nós para uma leitura atemporal, intuitiva, espiritual. Vamos ver o que a espiritualidade tem que é para dizer para você nesse momento da sua vida. Mas antes, já para começar a leitura, se você já é inscrito, deixe sua curtida agora porque me ajuda muito. Veja, confira se você clicou no sininho para sempre que eu lançar a leitura aqui, você receba a notificação. E se você está aqui pela primeira vez, fica o convite para que você se inscreva no meu canal. E óbvio, né? Não se esqueça de clicar no sininho. Por quê? Porque toda semana, sempre eu lanço 2 vídeos por dia, 2 signos, então todo dia pode vir aqui, sempre a partir das 5 horas da tarde, por aí, tá? E aí você vê os signos que pertencem a você. Hoje aqui é leitura de Gêmeos, então é importante que você tenha Gêmeos no mapa para que a leitura possa fazer sentido para você. Tá? E para as pessoas que procuram fazer uma consulta de tarô comigo, a agenda de fevereiro ainda tem algumas vagas disponíveis para leituras ao vivo, tá bom? Qualquer coisa, todas as informações tá na descrição do meu. Desejo boa sorte para vocês, geminianos, e que seja uma leitura excelente. Se a leitura não bater, meus amores, não pega. Não acho que é a única mensagem que vai ter para você, tá bom? Agora, se servir, você pega, segue teu caminho, segue tua vida, tá bom? Vamos perguntar aqui pro oráculo da Lua qual é a energia inicial dos geminianos nesse momento. Tarô, oráculo, qual é a energia inicial para os geminianos? Energia inicial para os geminianos. Ui, a carta voou longe. Geminianos e geminianas. Eu sou o geminiano de sol, então com certeza depois eu volto aqui. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Lua cheia em Sagitário. Veja as coisas com outro olhar. Olhe, como é que a gente fala, né? Ter aquele olhar de fora. Né, geminianos, é isso que está sendo proposto aqui para vocês. Não olhe as coisas do jeito que aparentemente elas são, apenas de acordo com o meu olhar. Aqui, geminiano, está muito nesse local também, da gente ouvir a opinião do outro, da gente olhar as outras narrativas, da gente ver outras possibilidades, isso seja pela nossa vida e pelas coisas aonde nós estamos incluídos. Muitas das vezes o que a gente faz, né? Tem uma coisa que a gente está lutando, que a gente está vendo e aquela coisa não está dando certo. E aí eu pego e falo num belo dia, minha vida é um cocô, é um horror, nada para mim dá certo. E é um pouco injusto, porque tudo bem, aquela situação não está dando certo, mas e as outras coisas que estão dando certo? E as outras coisas que você conseguiu? E os outros objetivos que você vem acumulando com sucesso? É interessante a gente ter esse olhar mais amplo. E de acordo com esse oráculo, além desse apanhado que eu fiz aqui agora, é sobre esse momento da sua vida. É um momento para que você veja as coisas que estão na sua volta com uma perspectiva mais ampla. Veja além, se aprofunde, ouça outras pessoas, procure, analise, medite, não tire uma ideia predatada e segue com ela para sempre ou segue segurando a mesma. Aqui é uma mensagem para o geminiano e para a geminiana abrir um pouco a cabeça. Abre a cabeça, e não porque você está com a cabeça fechada, mas é outros ângulos, outros olhares. Isso é necessário e essa é a energia que abre a sua leitura. Então você entende que é necessário, geminiano. Mas vamos entender para quê e por que o geminiano precisa ter um olhar mais amplo pelas coisas. Vamos ver aqui com o meu tarô. E aí eu pergunto para o meu tarô. O que os geminianos precisam ver com uma perspectiva mais ampla? O que? Em que área da vida eles precisam ver? Que coisas eles precisam ver com uma outra perspectiva? Já vieram umas cartitas. Carta da morte. Deixa eu colocar aqui. Carta da morte. Carta 4 de paus. E por fim, mais ou menos importante, realmente é isso, né? Carta 8 de espadas geminianos. Olha só como é a carta de espadas, né? É um geminiano, uma geminiana que está presa ali, né? A espada, ela fala da nossa mente, né? E geminiano não para de pensar, né? Esses dias, geminianos, ela atende uma pessoa e ela era geminiana.
E ela falou assim: Leonardo, a minha cabeça ela não para de funcionar hora nenhuma. Ela brincou e falou assim: parece que está tendo reunião de um condomínio que tem na minha cabeça o tempo inteiro. E eu tento ser a síndica de tantos de pensamentos que eu tenho. Eu ri muito porque é exatamente assim que eu me sinto também, geminianos. São muitos pensamentos o tempo todo e o tempo inteiro. Muitos pensamentos são criativos, mas outros às vezes também são destrutivos. E aqui eles falam que é sobre sua vida. Não vou enganar vocês aqui nesse primeiro momento, está muito forte sobre questões da sua casa, dentro da sua casa e dentro também de relacionamento. E sim, geminianos, estão falando aqui sobre seus relacionamentos amorosos e afetivos, relacionamentos que você tem dentro da tua casa, que pode ser a sua família, pode ser as pessoas com quem você convive, pode ser colegas de quarto. Eles falam aqui que você tem que ver a coisa com uma perspectiva mais ampla, você tem que ter um outro olhar, você tem que ter a cabeça aberta. E o que eles estão falando aqui? Eles falam justamente disso. Eles falam que você passou por um momento muito difícil, muito complicado, e que esse momento chegou ao fim, está chegando ao fim. A coisa, para alguns de vocês, ela está melhorando, está dando sinais de vidas. Contudo, ainda tem aqui geminianos e geminianos que se pegam em algum momento, ou estão assim com muita frequência, de a cabecinha fechada, com muita caramela na cabeça, e eu não vou conseguir, e não vai dar certo. Mono, não é assim que a banda toca. A gente não vai ser feliz todos os dias, o tempo todo. Ponto. A partir desse princípio, a gente sabe que momentos, felicidade, alegria são momentos. Eu acredito muito que nós colecionamos momentos felizes e alegres. Não existe uma estabilidade de felicidade, de alegria. Isso não existe, porque todos os dias alguma coisa vai vir para apurrinhar o seu saco, como todos os dias. Nem todos os dias, né? Mas pelo menos dia sim, dia não, vão acontecer coisinhas que vão lhe agradar. E aí é nessa que a gente tem que aproveitar, sabe? Tem uma coisa dando certo, aproveita aquele momento, é o aqui e o agora, né? E é isso. Estão falando muito aqui, geminianos, que tem muitos de vocês que podem se encontrar com muitas caraminholas na cabeça, está preso nos próprios pensamentos, não está expandindo as ideias, expandindo a visão, e isso é muito importante. Como eu disse, para muitos de vocês, isso pode ter a ver para relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos afetivos, especificamente dentro da tua casa, que tem a ver aonde você mora, tá bom? Então tá bom. Eles falam para você festejar mais, para você de fato aproveitar mais a sua vida e ficar pensando menos e ficar preso dentro das suas paranoias quando você se pegar assim. Geminiano, eles falam que quando vocês estão estimulados, quando vocês estão fazendo coisas que te motivam, é aí que o seu espiritual fica equilibrado. Muitas das vezes a gente acha que equilibrar o espiritual é fazer só meditação, é a gente tomar só banho de sal grosso, é a gente só fazer bó, é a gente só fazer ritual. A gente acha que tratar da espiritualidade ela é só isso. Não é só isso. É também, eu diria que seria aí, na boa mesmo, eu diria que isso é 30%, isso é 40%, 60%, 70% é como eu me sinto. É o que eu faço que é bom para mim. E geminiano, neste momento, para manter a sua energia emocional e espiritual equilibrada, eles falam aqui: meu amor, faz alguma coisa para te motivar, faça coisas que te motivam. Leonardo, ontem eu fiz um negócio que me motivou, faz de novo, e faz de outro jeito, e faz de outra forma. Aqui é sugerido que vocês façam coisas que te tragam motivação. Gente, motivação não é realização, motivação não é comprar algo. Motivação é gargalhada, é riso, é você acordar e falar: caramba, eu vou fazer tal coisa, é aquela paixão, é gozo, é orgasmo. Isso é motivação, é um fogo dentro de nós, sabe? É nesse sentido, é desse tipo de coisa que é dito aqui que é interessante você procurar nesse momento. E óbvio, se sua vida tá legal, se você já está olhando as coisas com uma outra perspectiva, se você está tendo um olhar mais amplo sobre as coisas, se você consegue ter esse olhar de que a vida, elas são momentos que a gente está ali aproveitando, mas vai ter aquele dia que não tá tão legal assim, é um tipo de leitura que fala que, meu amor, é sobre isso daí mesmo, segue esse caminho, segue sua vida, continua com essa forma de ser, com essa forma de pensar, porque você está no caminho certo.
No futuro, geminianos, eu vejo alguma coisa aparecendo, chegando, se aproximando, pode ser alguma oportunidade que vai trazer muita motivação para você. E é algo que é trago pela espiritualidade, pelo universo, pela espiritualidade, pelo seu Deus, por aquilo que você acredita. Existe alguma coisa mais para o futuro, então não é para agora, não é para a próxima semana, mas tem alguma coisa nova que está se aproximando e é algo que promete ser transformador na sua vida. Vocês estão no momento de transformação, né? Tudo isso e esse tipo de leitura de hoje é para dizer para você que você está no momento de transformação, tá? E a transformação está justamente nisso, o modo que eu penso, o modo como eu vejo as coisas, é sobre isso. Para a gente seguir com a leitura, vamos tirar aqui um oráculo Desperte Sua Luz. Bom, dito isso, o que os geminianos e geminianas estão precisando despertar nesse momento? Para que os geminianos precisam despertar? Conselho de Luz, Orquestra Divina, ajudemos os gênios sutis. Meus amores, estão falando aqui que vocês precisam despertar, Conselho Divino, direcionamento. Aquilo que nós falamos, ter um olhar mais amplo é a gente não só olhar para o nosso umbigo, a gente não achar que só o modo que a gente está pensando e o modo que a gente é o certo. E é entender que existem outras coisas, pessoas, lugares que podem trazer outras verdades, podem combinar energias. Eu vejo aqui muito essa leitura como geminiano, nada de achar que só você é o sabichão, só você é a sabichona. Tem muito mais conhecimento e sabedoria no mundo que você deve aproveitar. Só que para isso, voltamos no começo da leitura, você tem que olhar as coisas com uma perspectiva diferente. O oráculo aqui está falando para que vocês aceitem conselhos. Me parece que a espiritualidade, seres de reinos sutis, eles vão te passar recados nos próximos dias. Você pode sonhar, você pode meditar e vir uma intuição. Às vezes alguém da sua casa pode vir para trazer um conselho, um aconselhamento para você, e não é para você fazer o que o outro está falando, geminiano, é para você pegar aquela sabedoria que estão colocando para você, ou aquela opinião, e você, calma aí, então deixa eu olhar essa coisa com esse olhar que estão me mostrando, e não só olhar com o meu, e aí possivelmente você vai ver a coisa de outra forma. Ouvir uma opinião, pedir opinião, ter um aconselhamento, seja de alguém encarnado ou da espiritualidade, é importante e interessante para todos, mesmo que nós, alguns, tenhamos já uma sabedoria dentro de nós e já soubemos as nossas respostas. Ainda assim, é interessante ouvir um outro lado, uma outra parte, porque isso pode fomentar aquilo que a gente já estava pensando, que a gente já estava achando, e pode com certeza agregar valor nas suas escolhas, nas suas decisões e tudo mais, tá bom? Quem aqui está procurando conselho espiritual, quem está procurando fazer consultas oraculares, procurar nesse sentido, quem aqui está se conectando com reinos sutis, né, reinos de quarta, quinta dimensão, por algum motivo, pode ser que você receba recados, é legal você olhar para ali. Outra coisa, tem geminianos aqui que tem a cabeça fechada para isso, né, por incrível que pareça. Eu, quando falo que o geminiano tem a cabeça fechada, é difícil, assim, é estranho falar isso, porque na minha cabeça o geminiano sempre tem a cabeça aberta para tudo. Ele pode não gostar de algo, mas a cabeça dele está sempre muito aberta, né? E isso é de grande valia, isso é muito importante. E aqui fala que alguns de vocês estão precisando abrir um pouco a mente, ver a coisa de um outro modo, de um outro jeito. Precisam trabalhar isso. Alguns que estão aqui, não é todo mundo, precisa trabalhar um pouquinho a espiritualidade nesse modo, nesse sentido, ter mais conhecimento, ver de outra forma, de um outro jeito, com outro ângulo, né? Olha que engraçado, geminianos. Hoje, especificamente hoje, antes de eu entrar aqui para gravar, eu fui tomar café, fui fazer minhas coisas, aí entrei no meu Instagram, porque eu tenho lá, gente, eu odeio Instagram, mas enfim, eu tenho que ter lá no perfil, porque aquelas coisas, e aí entrei lá e aí vamos lá ver uns posts, e aí eu vi lá um post de um menino
Eu não sigo ele, mas eu sempre aparece nas minhas coisas dele. Ele sempre fica reagindo a pessoas espiritualistas e tal, de Umbanda e Candomblé, que ficam incorporando e tal, e ele sempre faz uns vídeos reagindo, fazendo caras e bocas, tipo assim, cara, essa pessoa aqui é uma mamoteira, né? Essa pessoa aqui não vale nada e tal, e é engraçado e tal. E aí hoje, tô eu passando lá o feed e apareceu um vídeo desse menino. Só que não era o menino que tinha postado, uma outra página pegou a postagem dele e era justamente ele. E ele estava reagindo a uma espiritualista, eu não sei o nome dela, gente. Vocês com certeza, que quem fica aqui no YouTube, com certeza deve conhecer. É uma espiritualista, já é uma senhora, e ela avatariza, ela incorpora outros seres. E ela estava em um podcast. E ela, naquele momento, dizia que estava avatarizando o Exu veludo, um Exu veludo. E aí ela estava falando incorporado, supostamente. Ela estava ali avatarizando, ela recebeu aquela energia e começou a falar. E ela falando assim, normalmente, e os entrevistadores perguntando para esse Exu veludo, né, as coisas, ela falando. E o vídeo desse menino era reagindo a esse vídeo. E ele colocava, gente, hoje em dia, né, e até Exu vai em podcast, né. E aí, como todo mundo faz, entrei eu nos comentários, né, quando entrei no comentário, aquela briga toda, e eu olhando. E aí uma moça pega e fala assim, gente, a gente tem que entender o seguinte, a gente pode acreditar no que a gente quiser, só que a gente não pode deixar de... Olha, se ela fosse geminiana, era nesse sentido que eu vou chegar para você. A gente tem que entender que a tecnologia mudou. Há 10, 20, 30 anos atrás, a internet não era assim. A gente não tinha entendido ainda que a gente podia fazer consulta à distância. Gente, eu, Leonardo, eu consulto pessoas no Japão e bate tudo. A gente entendeu depois de uma pandemia que não tem tempo e nem espaço para a espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade ela vai andando junto com a tecnologia. Isso que a garota falava, né? E no final ela colocava assim. Então, antigamente, e assim... Eu já vi isso ao vivo. Ela falava, antigamente, um Exu, uma pombogira, para chegava e comia caco de vidro e fazia. Só que hoje é diferente, não é necessário mais isso. E com a tecnologia que nós vemos, essas entidades têm a possibilidade para falar para mais pessoas. Eu não preciso mais ficar naquele local para que todo mundo vá naquele centro para ouvir. E se essa entidade mora lá no sul do Brasil? E quem não mora no Rio de Janeiro? Como é que vai lá ouvir essa sabedoria, ouvir esse conselho? Então ela explica isso tudo, né? E aí eu falei, ponto de vista interessante, né? Não que eu estivesse questionando alguma coisa. Aí, aquela tô enrolando muito, mas é isso. Aí, o dono do vídeo comentou debaixo dela e falou assim, eu prefiro como era antigamente. Quer dizer, ele prefere a manifestação das entidades chegando, fazendo o médium comer vidro, se queimar com fogo, aquela coisa toda. E é um garoto novo, né? E aí, sair e seguir a vida. Qual é a moral da história aqui? Não tem certo e não tem errado, de boas. Pra mim, Exu no podcast ou não, pra mim tanto faz. Agora, a questão aqui era essa moça que comentou ter uma visão dessa situação mais ampla e querer debater e olhar. E esse rapaz, que é um rapaz que não tem mais de 25 anos, não tem mais de 30 anos, falar que prefere ser como era há 30 anos atrás. Então a gente tem que entender que as coisas mudam. E se a gente vê as coisas com uma perspectiva diferente, nós temos a possibilidade de galgar mais coisas, de aproveitar mais as coisas e da gente ver que não existe a verdade no nosso umbigo. Existe uma verdade universal. E nesse sentido, eu falo que a verdade universal é entender que todo mundo tem a sua verdade, que você tem que ter a sua, mas antes de você bater no peito e falar que você tem que ter a sua, que você tem a sua, você tem que olhar, você tem que estudar, você tem que ver todo mundo, para que depois você analise. Sim, geminianos, eu sou geminiano, falo pra caramba, mas é para dar um exemplo para vocês. Vamos continuar? Mais 3 cartas do tarô. Conselho de luz. Qual o conselho de luz para os geminianos? Conselho de luz para os geminianos. Qual o conselho de luz? Carta 2 de ouros. Carta do diabo. Carta 6 de ouros. Geminianos, no conselho de luz que o oráculo está propondo para você aqui, estão falando para você se equilibrar financeiramente, tá bom?
É um momento, é um período onde é para você equilibrar as suas finanças, organizar as suas finanças. Eu vejo aqui que a sua energia nesse sentido tá equilibrada, mas é pedido isso aqui para você. Estão falando aqui que tem alguma energia, possibilidade. Tem aqui uma possibilidade que para alguns de vocês tem alguma energia não positiva ou negativa na casa onde você está, ou nesse ambiente, ou nessa relação que nós falamos anteriormente. Tem alguma energia que não está bacana e que isso pode impactar na sua vida financeira. Afinal de contas, veio um 2 de ouros e um 6 de ouros e no meio um diabo. E esse é o conselho de luz. Geminianos, organizem as suas finanças, a sua energia está equilibrada. Contudo, preste atenção, porque pode ter alguma energia não muito positiva na sua casa, no seu ambiente, na sua relação, que está fazendo com que você não abra a mente e fique sendo teimoso, batendo cabeça. Prestem atenção. Se você já estava afim de fazer algum tipo de limpeza, fazer algum banho ou algo do tipo, meus amores, agora é a hora, agora é o momento para vocês, tá bom? Eu tô vendo aqui muito a questão de não ficarem apegados. Eu não vejo geminiano apegado, mas dependendo de quem tá no teu mapa, isso pode passear um pouco. Geminianos estão falando aqui para que você desapegue do material. Desapegar do material não é o dar voto de pobreza. Desapegar do material é eu não achar que eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Eu sei que no mundo que a gente vive, com dinheiro possibilita mil coisas, mas não é só eu pensar nisso, está só para isso. Tem outras coisas também que são bacanas, que são legais, que pode trazer motivação, às vezes, dentro da tua casa, na sua relação com a sua família. Preste atenção nisso. Veja, às vezes, que a felicidade, o retorno também pode vir não dessa parte necessariamente material, mas também dessas outras partes, espirituais, familiares e etc. É uma leitura realmente que para o geminiano, abriu o olho, muitos assuntos, muitas coisas, muitas situações. Geminianos, não é um momento de você emprestar dinheiro, não é um momento para você gastar, mas um tostão. Pega fevereiro e compra mais nada, meu filho. Leonardo, eu tô sem dinheiro. Ótimo. Compra mais nada. Leonardo, mas eu quero pagar tal coisa. Aqui dizem que não é o momento. Estão falando aqui para que você dê uma seguradinha no lado financeiro, porque pode faltar. Ok? Ok. Eles estão falando aqui que essa energia, essa questão material, ela tem a ver com um ciclo kármico que terminou na sua vida, que está num processo de terminar e está terminando. Eu acho que nós já falamos sobre isso aqui, geminianos, mas eles falam que já está chegando ao fim, tá bom? Então tá bom. Para a gente finalizar a leitura, para quem quer saber de amor, Oráculo dos Anjos do Romance. Um oráculo dos Anjos do Romance para os geminianos nesse momento, para fechar a leitura. Reconciliação. Uma pessoa do passado volta à sua vida. Geminianos, para quem está solteiro ou para quem já está dentro de um relacionamento, pode ser que alguém do passado volte e retorne para a sua vida. E essa questão pode ter alguma correlação kármica que não foi finalizada. Se isso acontecer, verifico no seu jogo que é para finalizar, chegou ao fim. Em compensação, se aquela situação retorna, é porque eu preciso resolver. Gente, quando alguém do passado ficar retornando na minha vida, porque tem alguma coisa ali que não finalizou. Às vezes, apenas das costas não é a solução. E isso precisa ser levado a sério. Às vezes eu preciso finalizar, eu preciso verbalizar, eu preciso falar, eu preciso resolver. Léo, eu já falei, eu já resolvi e o traste está voltando. Beleza, segue teu caminho, segue tua vida. Mas no caso que a gente está falando aqui é para prestarem atenção. Porque, de fato, alguns de vocês aqui
tem que prestar atenção, porque alguém pode estar querendo alguma reconciliação ou alguém também pode querer uma reconciliação. Leonardo, mas eu já estou casado, estou namorando? Pode, aqui é para todo mundo. Pode ser que alguém queira alguma reconciliação. Léo, se for alguém do passado que foi legal, for bacana, e aí eu tô afim. Estão aqui me falando que se você nesse momento está se valorizando, se você parou de apanhar da vida do outro, você pode voltar sem problema nenhum. Eu, Leonardo, quando olho o seu jogo, quando eu vejo alguém querendo uma reconciliação do passado, eu vejo que a relação até segue de bem, segue de boas. O que eu não vejo bem aqui é o financeiro. Eu acho que se alguém voltar para a sua vida do passado, pensa o seguinte: quando eu namorava com essa pessoa, quando eu era casado com essa pessoa, como é que era a minha vida financeira? E quando eu fiquei com ela, como estava a minha vida? Se a vida ficou ruim, meus amores, ela vai continuar ruim. Ai, Leonardo, aquele ficante do passado decidiu agora mandar mensagem para mim. Essa pessoa, qual é a visão dela hoje sobre a vida, sobre as questões materiais? É uma pessoa que trabalha, que tem independência financeira, que quer alguma coisa com a vida? Quero, Leonardo. Você decide. A gente já deu aqui um monte de visões. Leonardo, a pessoa não quer nada com a vida. Não vejo positivo, tá bom? Contudo, isso pode acontecer. Olhe a coisa de uma perspectiva mais ampla, porque essas situações podem acontecer. A gente aqui explicou o porquê que isso pode acontecer e o seu momento. Você está no momento de finalizações kármicas e nesse momento está sendo finalizada uma outra situação. E o que você tem que fazer é ter um olhar geral, tá bom? Então tá bom. Geminianos, essa leitura, gostaram? Deixa a curtida porque me ajuda muito. Me segue aqui no meu canal se você gostou. E clique aí no sininho para que semana que vem você receba outra notificação, outra leitura. Tá bom? Eu desejo boa sorte e desejo que Deus te abençoe. Geminianos, um grande beijo.